Olá, está entrando no ar as Sócias by Clube da Luluzinha, o programa que dá voz e vez ao empresariado feminino e o universo dos negócios protagonizados por mulheres. E a gente já abre a rodada hoje fazendo um brinde by nosso patrocinador Rapfil, meninas. Seja muito bem-vinda. Então, todo o programa é um papo leve que a gente tem com as nossas sócias mentoradas e todo o programa a gente tem um tema. Hoje a gente vai falar sobre treinamentos para equipes comerciais, equipes de vendas. E para isso a gente tem aqui uma mentorada muito especial do clube, que há 11 anos aí está na imobiliária da Alfovo, mas que é pedagoga, corretora de imóveis e tem aí uma linda jornada e hoje ocupa um cargo de liderança na imobiliária da Alfovo. Seja muito bem-vinda, Mariel. Muito obrigada, agradeço muito o convite, estou bem feliz de estar aqui com vocês e vamos lá. Vamos lá, um pouquinho nervosa, né? Mas já normal, né? Vamos dar um brinde de Rapfil aqui que tudo melhora. É legal a gente já abrir falando, hoje o tema muito especialmente para falar contigo vai ser sobre a importância do treinamento dos times dentro das empresas, que é uma coisa que o clube trabalha muito forte dentro das nossas empresas mentoradas e que é legal falar porque a gente está em pleno processo junto da Delfovo, que hoje está usufruindo da mentoria do clube. Como é que é o teu olhar, Mariel, da importância do treinamento para com o teu time? Tu tem um cargo de liderança, tu está numa empresa há 11 anos, o que tu acha que faz diferença entre a empresa que tem treinamento para o time e a empresa que não? Porque tem a questão até de custos, né? Sim. Treinar custa, turnover também custa. Dentro dos dois âmbitos, o que é o teu olhar? O que vale mais? Para que lado a gente corre? Assim, ó, na minha opinião, como gerente, a gente sempre tenta buscar estratégias e resultados, né? Então, e hoje em dia mudou muito essa questão. O gerente, ele não busca só resultados, ele tem que buscar muito essa questão de entrosamento de equipe e tudo mais. Então, aí tá a importância do se qualificar nisso, né? E muitas vezes não cabe a nossa área em si. Claro que a gente acaba aprendendo junto, a gente usufrui tudo junto, mas não cabe a nós somente isso. Então, onde a gente opta e busca, né? E até buscou por vocês, que já deu resultado, aí ó, já começou. Então, acho bem importante essa parte do treinamento mesmo. Tá, daí eu acho assim, eu já fui funcionária durante 15 anos, né? Depois resolvi empreender. Mas eu e a Paulo, que conversávamos muito na nossa trajetória enquanto CLT, eu era daquelas, né, e não é falsa modéstia, que eu não tinha qualquer oportunidade que me aparecia em relação a treinamento podia nem ser da minha área. Eu tava dentro. Tinha não sei o que lá, de graça, pago. Nós éramos daquela. Porque a gente entendia que eu ia conhecer gente e tal. Eles viram que a gente era alegre das coisas, né? Porque tava em tudo. Mas a gente sabe e a gente entende que o investimento, que treinamento é um investimento, né? E a empresa tá lá pagando, hoje vocês estão com a gente lá, mas já provavelmente tiveram outras oportunidades. Um investimento, às vezes, razoavelmente grande que as empresas tiram do bolso para investir nesse funcionário. Mas tem aqueles que olham com o nariz torto, porque eles não querem, às vezes, tirar depois tempo depois do horário, ou mesmo no horário comercial. Como é que tu faz hoje dentro da tua... Porque isso não é só uma dor tua, acredito, deve ser uma dor de todos os empresários. Como é que é envolver aqueles que olham e não enxergam que o treinamento é um investimento que eu tô fazendo na tua vida? Independente de estar na Dalfovo ou não estar na Dalfovo, porque aquilo tu leva pra tua vida, né? Sim. Muito difícil isso, né? É difícil, mas primeiro de tudo a empolgação tem que vir da gente, né? Legal. Então, assim, eu tenho que demonstrar a empolgação, o quão legal eu acho que é. Então, ali ao menos a minha equipe ali eu já conquisto todo mundo, porque elas veem que eu fico empolgada com isso. E que tu vive aquilo com elas. Que eu vivo aquilo com elas, eu tô ali junto, né? Então, é onde elas acabam se empolgando também, né? E tu inspira pelo exemplo, né? Tem uma outra questão que eu acho que é talvez a crucial quando a gente fala de treinamento, que as empresas que nos cercam falam assim: mas meninas, assim, ó, eu acho importante treinar, eu gostaria de treinar mais o meu time, mas aí o que acontece? Eu treino, e aí eu invisto nesse time, e quando eles estão craque mesmo, vem um concorrente, oferece qualquer mixaria, um pouquinho a mais no salário, eles saem. E aí o meu funcionário muito treinado, que eu gastei uma grana para deixar ele daquele ponto, foi para concorrência. E aí agora, o que eu faço? Eu continuo investindo em treinamento de outros profissionais ou eu paro? Porque é de uma certa maneira, injusto, né? Esse olhar, treinei pra caramba, investi horrores e agora que ele ficou no ponto, ele foi pra concorrência por 100 pila a mais. É o risco que se corre.
né? Por isso que eu acho bem importante começar o treinamento e continuar ele, dar uma continuidade para ele, porque não é somente o atendimento em si que a gente vai fazer no treinamento, né? Acontece em vários setores, em várias questões da empresa. Então, eu acho bem importante continuar o treinamento, porque aquele né, se dispersou e acabou indo, ok, mas o restante está ali e o restante vai dar o exemplo para o próximo que entrar e assim, consequentemente. E qual é o termômetro que tu tens hoje, assim, como liderança, né? Tu tá há 11 anos, então tu já viu, né? De um tudo, né? E somos uma empresa, um organismo vivo e ali acontece tanta coisa, né? A gente tava falando um pouquinho disso antes do programa. Mas tu tem algum tipo de termômetro, assim? Porque uma dúvida que chega muito é assim... Ai, não tá tão bom, eu contratei, a pessoa tá lá há 1 ano, vamos por assim. Não rodou ainda, ela não performou. Eu continuo treinando ou eu... tiro agora e aposto em outra pessoa, ou tá na hora de desligar e trazer uma pessoa às vezes crua, porque a mão de obra tá escassa, né? É uma dor latente de todo mundo, achar mão de obra qualificada. E aí tu fica naquela, né? O cachorro correndo atrás do rabinho, duro, né? porque demitir custa caro. E contratar alguém também é uma aposta no escuro, né? Talvez tu não tenha uma fórmula mágica, tudo, mas né? Isso é uma... Qual é o teu olhar? Assim, até um tempo atrás, nós pensávamos que valia muito a pena continuar insistindo naquele funcionário, né? Naquela pessoa insistindo. Como mudou muito a questão até de gerações e tudo mais, não vejo mais por esse lado. Eu acho que deu ali um prazo e a pessoa não evoluiu, não rendeu, porque assim... tudo mudou, então hoje a empresa ela também teve que se adaptar ao funcionário, não é mais só o funcionário que se adapta à empresa, né? Então assim, ele tem tudo ali para melhorar, para evoluir. Então eu acho assim que se deu um prazo que não evoluiu, eu acho que é hora de tomar uma decisão, né? Eu acho que eu tinha muito disso. Porque... Quando eu era gerente numa outra empresa, quando eu era funcionária, eu tinha uma dor muito grande que era demitir as pessoas. Então aquilo pra mim era uma, como diz hoje nas músicas aí, era uma sofrência. Então eu sofria, assim, claro, não mais do que a pessoa que, né? Então pra mim, eu estabeleci um método. Então eu comigo mesma, eu estabeleci um método que eu tinha... que a partir do momento que eu via que talvez a Paula não ia tão bem, então eu estabeleci pra mim assim, não, eu tenho aqui 2 meses e nesses 2 meses eu vou ter 5 conversas. E estipulava tempos. E aí eu ia alimentando ela, ó. Até pra dar o feedback, pra dar o funcionário feedback, ó. merece. E a pessoa não sabia, não era uma coisa que eu contava pra ela, mas eu dizia, ó, a gente vai te acompanhar mais de perto, e aí eu ia. Eu estabelecia que eu tinha 5 encontros em 2 meses. Quando eu chegava lá no 3º encontro, que eu já sentia que não ia ser tão bom e que ela tava indo mais pra questão de eu ter que demitir do que ter que manter e treinar, eu já acionava a equipe de RH pra já dizer, ó, já começa a procurar uma outra pessoa, porque eu tô vendo que aqui não vai... Pelo menos pra começar a buscar currículo e ter gente na mão. Porque daí tu não fica naquele vácuo, sabe? É uma estratégia que a gente pode usar, é simples... Mas tu não é pego assim de sou obrigada a demitir hoje. Isso a gente usa bastante, feedback, né? A questão do feedback, porque é muito importante a pessoa também saber, porque às vezes a pessoa acha que tá tudo certo, tá tudo bom e pronto, né? Então, assim, é importante o feedback para a pessoa saber, ó, aqui tá bom, mas aqui tem que melhorar. O que eu espero de ti é isso, pra daí, então, ver se a pessoa, se ela realmente quiser, ela vai evoluir. Até pra ter uma gestão mais humanizada, né? Porque é justo que a gente olhe como... São pessoas, né? Às vezes é um funcionário que depende daquela remuneração pra sobreviver e é justo que ele tenha noção aonde que ele tem que melhorar. Porque às vezes... Tem quantas empresas que não têm o hábito de dar o feedback e daí durante anos aquele funcionário não tá indo bem, mas a empresa também não toma uma decisão. E não treina. E ele jura que ele tá show, assim. Mas a verdade é que tudo se resolve com comunicação. E eu diria que talvez esse seja um dos maiores dramas das empresas que, principalmente as pequenas e médias, comunicação. O funcionário acha que tá indo bem, mas ninguém nunca falou pra ele que não. O líder acha que ele tem que ter bom senso para entender que não tá entregando tanto assim, mas ele também não fala. E nessa onde ninguém fala nada para ninguém, a empresa acha que todo mundo se entende e a verdade é que muito pouco se percebe, né? Sim, exatamente. E daí também essa questão daí do feedback é onde depois, se chegar a acontecer de ter que demitir, que a gente não quer, né? mas vamos lá, né? Isso, exatamente. Até porque tu estás apostando as fichas naquela pessoa, tu realmente quer que ela evolua. Tu não quer chegar ao ponto de ter que
que dá conta, né? Porém, quando tu fez os feedbacks, chegou o momento de ter que demitir, então tu também fica mais tranquilo, porque tu sabe, no fundo, aquela pessoa também já sabe. Mas isso que eu ia te falar. O feedback, ela já sentiu. Né? Quando eu criei essa metodologia pra mim, que foi uma coisa depois de sofrer muito, eu acho que quando a gente chegava no 5º encontro, eu lembro que muitas vezes era assim, a pessoa dizia, não deu, né? Não deu, já vai sabe. ser feliz em outro lugar, porque talvez aqui tu não tá emplacando. E tem muito isso, né? Sim. Do match, né? Até porque não é uma coisa pessoal, não, né? É uma coisa extremamente isso é profissional. feedback. E é isso que a pessoa tem que entender. No teu caso, como liderança, Mariel, o que tu vê nesses 11 anos, assim, que, isso aqui eu aprendi, hoje eu faço, em relação, quando tu olha pra tua liderança, eu vi que eu tenho que fazer isso, porque se eu quero um time engajado, se eu quero ter proximidade com eles, o que mais tu aprendeu nesses 11 anos? Eu trabalhei muito a empatia, né? A empatia do entender e se colocar no lugar da pessoa e escutar, né? Porque às vezes a gente acha que é de uma forma e na verdade é de outra forma. Então, isso eu aprendi bastante nesses anos, ter paciência, bastante paciência. Paciência talvez seja o grande pulo do gato aqui para quem lidera, né? Porque eu acho que tem um grande problema das empresas, que é justamente aquele funcionário que ainda não tem maturidade, que não entende que às vezes ele precisa dar um pouquinho mais, se ele quiser ganhar um pouquinho mais, se ele quiser subir na carreira. Outro dia a gente estava numa empresa e contratando a gerente comercial, estava faltando, e como está faltando profissionais, né? E aí uma profissional de longa data da casa, estava mais de 10 anos na empresa, não entendeu porque eles estavam buscando um gerente fora, se ela era a pessoa mais apta. Mas é aquela pessoa que não preenche CRM, é aquela pessoa que não fica depois do horário, aquela pessoa que quando tu dá um treinamento ela nunca pode, mas porque ela tá mais de 10 anos lá, ela acha que tem que ser dela. Ela tem meio que usa o capião ela faz as das regras. oportunidades. Não, eu tô aqui há 10 anos, tem que ser pra mim, é o mais natural que eu tenha direito. E a verdade é que não é isso, né? Não, eu acho, as pessoas têm que entender que independente do tempo que tá na empresa, tu tem que participar, e cada vez mais, né? Porque eu sempre falo, gente, é um treinamento, por mais que eu já fiz N treinamentos, tu sempre é bom relembrar, te traz animação, isso te traz empolgação, né? Então faz parte do processo, né? É uma coisa que não tem como... É necessário, na verdade, né? Teve um treinamento que nós fizemos para algumas funcionárias de empresas um tempo atrás, a Daiane vai lembrar, e aí foi bem legal o relato de uma moça que ela falou assim, naquele treinamento não aconteceu nada de muito excepcional que eu já não tivesse ouvido falar alguma vez na minha vida, porque realmente todo mundo sabe o que precisa ser feito, mas a gente esquece de fazer follow, a gente esquece de quanto em quanto tempo eu tenho que dar o retorno para esse cliente, se eu mandei a proposta, quando é que eu cobro, se ele vai fechar, não vai fechar, com que linguagem, eu lembro o nome, não lembro o nome. Às vezes até acha que é um muito básico que não é necessário, né? E vai na ficando... verdade vai deixando E aí vem um treinamento e me lembra, putz, é verdade, eu não tenho chamado meu cliente pelo nome. Putz, é verdade, eu mando a proposta e eu esqueço, às vezes eu levo 2 semanas para perguntar se ele vai fechar. Desaqueceu. Talvez eu poderia estar fechando mais e batendo muito mais metas se eu estivesse seguindo, assim, a metodologia básica, né? Sim, e também onde entra muita parte da organização, né? O que a gente fala bastante, né? Tem que tirar um tempo, tem que organizar para não esquecer, né? Hoje em dia eu acho que é tanta demanda que se tu não se organizar, realmente não vai lembrar de tudo, né? E não vai render, porque vai achar que tá fazendo muito e na verdade não tá, né? Dentro da tua carreira, Mariel, para quem chegou num posto de liderança, né? Até como para quem tá nos ouvindo que não necessariamente empreende, mas que tá dentro de uma empresa e que tá buscando promoções e ganhar, né, um posto de liderança. A que tu deve a tua carreira? O que tu fez de diferente que tu alcançou esse posto e que tu diz, eu fui nesse caminho? Interesse, né? Primeiro de tudo, interesse, como funciona, como que faz, aonde que eu tenho que chegar, né? Querer saber, na verdade, aonde que eu tenho que chegar, onde eu quero chegar, né? Então, foi sempre muito interesse. Eu comecei na imobiliária como secretária, mas eu tinha interesse, eu queria saber como é que funcionava, então eu prestava muita atenção. Quando o pessoal de locação falava, eu prestava muita atenção. E comecei
atendente não tá, não, mas eu lembro, eles falaram isso, então pode vir aqui, eu te atendo, isso, ou ter o interesse real da situação, né? E depois disso, que eu fui para a parte da alocação, justamente essa questão do liderado, não, mas de ter as ideias, né? Mas vamos fazer assim, do organizar em si também. Foi daí onde eu passei para gerência de locação. E daí vamos atrelar isso a treinamento. O tema de hoje é treinamento, né? O quanto dependeu da empresa e o quanto buscou sozinha. Porque eu lembro que na nossa carreira, eu e a Paula, a gente conversava muito sobre isso enquanto nós não empreendíamos ainda. Então, a gente não esperava que a empresa... Claro que queríamos que as empresas nos patrocinassem. Tem muito assim, mas aquela não empresa que não tem, às vezes, grana para investir em todo mundo. E às vezes eu até colocando pro lado do empresário, às vezes o empresário não sabe assim, mas eu vou investir na Daiane ou na Mariel, as duas parecem boas, mas qual seria mais assertivo? Porque eu não tenho grana para pôr nas duas agora. Sim, a E questão... eu também não quero criar um melindre aqui, então tem o lado do empresário também, que às vezes não tem a verba para tudo, e tem o lado do empregado que, putz, se a empresa não tem, eu vou correr atrás. Sim, a empresa, né, a imobiliária sempre nos trouxe vários treinamentos, sempre nos deram Ela é essa oportunidade. Né? Sim, eles investem, eles sempre deram as oportunidades, né? Mas eu também sempre recebo algum e-mail ou vejo, né? Vai ter algum curso de tal coisa que eu me interessava, eu ia, né? Até eles e falava, ó, eu vi que vai ter tal curso, né? Eles sempre me deram a oportunidade. Hoje já pensei várias vezes, não, mas se não der deles arcar com tudo, a gente divide 50%. Ou eu banco porque é pra mim, né? Então seria isso também que as pessoas, os funcionários têm que ter essa visão, né? Que não é só, porque se eles não fizerem nenhum treinamento, eu não preciso treinar, ou eu não vou treinar porque a empresa não treina, não investe. Mas também... tu concorda que a gente escuta muito, eu tô te perguntando isso porque a gente escuta muito isso nas Sim. empresas, né? Ficam esperando, na verdade, ficam esperando, né? Eu digo assim, tá certo, talvez tu não tenha uma renda ainda que tu possa bancar. E eu não tinha também, a Paula também não tinha, talvez, mas tu me fez lembrar porque eu era essa pessoa que chegava assim, se vocês bancarem 50% eu dou conta. Eu consigo. Poucas vezes eu tive que bancar o outro 50%, porque a empresa ela gosta tanto da atitude, que é o que tu trouxe. Eu também nunca precisei. Né? Exatamente, Sempre. eles são tão poucos isso que fazem, né, que a empresa acaba, a gente banca, porque ele vê realmente o teu interesse genuíno, né? E o mais legal dentro disso é assim, claro que é muito do teu interesse próprio. Poxa, se eu quero crescer na minha carreira, eu tenho que demonstrar interesse, eu tenho que dar um pouco a mais. E se a empresa não puder viabilizar um treinamento para mim, uma capacitação, eu vou dar meus pulos, eu vou dar um jeito. Eu vou buscar uma bolsa, eu vou ver de que maneira, talvez não dê esse mais caro hoje, mas dá aquele outro ali. Daqui a pouco a gente vai dando upgrades. Mas acho que vem muito da tua ambição própria, sabe? Porque como a gente vê pessoas que não sabem onde querem chegar nas suas carreiras ainda. A gente sempre teve muita clareza onde queremos chegar. E aí, quando tu sabe onde tu quer chegar, ou a meta que tu quer atingir naquele mês, ou daqui 5 anos, por exemplo, tu entende que o teu trabalho nada mais é do que um meio de conquistar os teus próprios sonhos. Poxa, se eu quero trocar de apartamento, eu tenho que trabalhar para ganhar mais, para fazer render e conquistar o meu sonho. Agora, o que a gente tem visto, talvez na nova geração, é uma geração um pouco com menos ambição e menos clareza de onde eu quero chegar e fazendo a correlação. Se eu quero chegar ali, aquelas poucas que sabem onde querem chegar, entender que o próprio trabalho é um meio para chegar lá. E aí, entendendo disso, acorda na segunda-feira muito mais faceira para ir trabalhar. Sim, exatamente. E por isso a necessidade... Eu vejo hoje em dia muito do treinamento, né? Justamente porque essa nova geração pensa dessa forma. Ou eles não visualizam, eles são afobados, eles querem que as coisas aconteçam, mas ao mesmo tempo eles não conseguem visualizar, né? Então, aonde entra o carro treinamento... novo vai cair do céu. Isso, então aonde entra o treinamento... Eu acho que tem duas coisas que competem contra a gente, né? A questão de tudo vai... toda empresa que nascer vai ser um unicórnio e todo mundo quer o resultado para amanhã. E as próprias redes sociais com essa coisa de que a venda do dinheiro mágico, né? Do tudo milagre, vai dar certo. Tudo vai dar certo. Tu vai lançar um curso online e isso em um mês tu vai ser um milionário, tu vai poder ir para as Maldivas e lá tu vai ficar, né? É isso. Então isso, né? Essa nova geração que a gente está contratando, ela tem isso. Por qualquer mínimo problema de forma emocional, eu vou sair porque eu não tenho
estrutura, porque, né, ou de suportar o perrengue, ou de uma fala mais firme da tua gerente, ou... Isso é uma dor latente que a gente vive hoje, mas é uma realidade. Então ela é um fato. da geração nova. Vamos dizer assim, a gente não pode ficar só falando, né? A gente tem que fazer achar uma solução. Eu acho que a solução tá nisso que tu trouxe, né, Maria? É o acompanhamento de perto, é o feedback, tu concorda? Sim, o treinamento, né? Tem que ter este acompanhamento, né? E por isso que eu digo, assim, da continuidade do treinamento. Ela não pode ser um momento único, né? Porque é algo que não tem fim. Né? A gente vive em constante mudança. Então, e essa nova geração mostrou muito isso para todo mundo, né? Que não, a gente precisa mudar, a gente tem essa necessidade, né? Então, só com treinamento mesmo. E vem muito na pegada assim, querendo ou não, o treinamento ele vem para que a empresa tenha mais resultado. No final do mês, o que todo mundo quer é lucro, faz-me rir. E resultados, eles não caem do céu, não é que nem mágica, né? Não tem como cair do céu o resultado que eu quero já no mês que vem. Então, vende mais quem trabalha mais, quem liga mais, quem faz mais follow, quem dá mais retorno, quem atende mais, quem prospecta mais. E quem corre atrás mais é o funcionário mais bem treinado, mais bem engajado, mais interessado e que entende. Precisa preencher SRM, precisa fazer follow, precisa fazer o beabá basicão que dá resultado, é o feijão com arroz que dá resultado. Sim, né? justamente isso que a gente acabou de dizer, né? É o treinar, porque muitas das pessoas não é... Pode até ser no começo uma má vontade, digamos assim, ou tudo mais, mas é a questão do treinar, é onde a gente vai conseguir recuperar muitos, eu acho, muitas das pessoas e sem precisar chegar na parte da demissão e tudo mais, né? Antes da gente ir para o nosso último quadro, queria te falar assim, no papel de gerência hoje, como é que tu vê a distribuição do teu tempo? Porque tu é uma pessoa que vende, né? Tu tá lá, né? Tu tem as tuas metas pessoais, mas tu tem que coordenar uma equipe, um time, assim, né? Como é que tu faz? Porque é uma dor para todo mundo que tem um cargo de gerência, é o tempo. Eu tenho que treinar, eu tenho que dar feedback, eu tenho que acompanhar, eu tenho que ver se tá preenchendo o CRM, eu tenho que acompanhar como é que tá as metas, eu tenho que fazer eu tenho que vender, eu tenho que fazer as reuniões semanais e aí? É difícil. Como é que tu faz esse teu planejamento semanal? Tu tem horas, tu organiza para as empresárias que estão nos escutando? Assim, muitas das vezes é meio no automático, né? Mas tu sente necessidade de ter essa... Sim, mas a maioria das vezes é todo dia, já segunda-feira, organizar tudo o que tem para fazer na semana e daí poder separar por dias, né, pelos dias da semana e por horários. Até então eu não estava fazendo, mas eu tô vendo tanto a necessidade que eu comecei a fazer por horários também. E aí dentro disso, tu organiza a tua agenda só ou tu organiza a agenda dos teus liderados também? Eu vou fazer a minha agenda e vou fazer a deles, porque se eu deixar por eles talvez não saia. Eu acostumei a fazer muito isso. Hoje em dia eu dou exemplo, né? Eu mostro, tu pede pra que ver o deles. Isso, porque cada um também se organiza de uma forma diferente, né? Então, às vezes, o que pra mim tem que estar ali, pro outro não é necessário, né? Mas eu tento passar muito isso, ver o que tem... Tudo o que tem que ser feito, organiza por prioridades, e porque tem que ser feito tudo dentro da semana, né? Então, eu acompanho de sentar com cada uma, de conversar, de ver como é que tá o andamento do serviço, isso a gente faz bastante. É que eu lembro que quando eu tinha um cargo de gerência, eu lembro que a maior dificuldade das pessoas era gerenciar o próprio tempo. Então eu lembro que... Até hoje? Até hoje. Não mudou, tá? Não mudou, porque antes era um time grande, tinha 60 pessoas comigo, né? E eu lembro que quando eu tinha... O tempo individual de cada uma era ajudando, na frase da Paula, quando ela te fez a pergunta, ainda me fez lembrar disso. Era ajudando as pessoas a organizar suas agendas. Porque isso é a maior dor, às vezes, do funcionário e do líder. Porque tu pensa assim, meu Deus, eu tenho 3 meninas aqui no meu time. Elas não estão entregando o que tem que entregar na sexta-feira, que é o final da semana. Que absurdo, o que tá acontecendo? E às vezes simplesmente tu olhar pra agenda dela e dizer, amiga, então vem cá. Tu vai fazer isso aqui na segunda, isso aqui na terça, isso aqui na quarta. Tu vai me entregar isso tudo aqui na quinta, na sexta a gente senta e conversa. Porque às vezes ela não tem a maturidade de... Não enxerga enxergar essa clareza. E tu é um eterno treinador, né? O que eu gosto de falar é assim, a gente gostaria muito, o grande sonho do empresário, do líder, era conseguir transferir a maturidade que ele conseguiu
na trajetória e na jornada dele pra cabecinha da pessoa do time que não tem essa maturidade ainda. Mas como o Elon Musk não inventou essa máquina pra nós ainda, então Nós vamos ficar com a gente tem que treinar. E se for ver, é o básico. É. Na verdade, né? O básico. É o Anotar básico. tudo que tem que ser feito Mas pra as pessoas- realmente ser feito. Mas isso eu acredito muito hoje que isso é treinável. Então, eu entendo que o gerente, o cara de gerente, ele é um eterno treinador. Ele tá ali pra servir e fazer aquelas pessoas, tirar o máximo daquelas pessoas. Então, se eu entendo que eu não tô ali pra cobrar, que eu tô ali pra treinar aquelas pessoas, treinar às vezes é o feijão com arroz mesmo. É sentar do lado. E quando eu virei essa chave, demorou pra eu virar essa chave pra eu entender assim, vou ter que sentar do lado dessa pessoa que eu contratei, que tem um puta currículo, mas eu vou ter que ajudar ele a organizar a agenda dele e saber que das 9 às 10 tu vai ligar e prospectar, e que depois tu vai fazer follow-up, que depois não sei o que lá, sabe? E tem que ter constância, né? Porque também não é mostrar uma vez só que funciona, porque não funciona. Às vezes é o Porque líder só vai entender treinar, assim, né? eu vou operar menos e vou treinar Não mais. Eu praticamente não opero mais, eu não o que tá vendo, precisando. eu não ligo, mas eu tenho que estar cuidando de cada uma delas na rotininha, Senão até que não elas funciona. estejam rodando muito bem. Mas eu vou ficar na tua fala, assim, eu acho que não é uma vez, assim, mostrei a agenda, vai funcionar, não. Semana que vem tu vai de novo, e vai de novo, e vai de novo, e aí até tu vê que ela tá modelando sozinha, né? Até poder soltar as rodinhas. É isso. Mais ou menos. E eu lembro que quando eu contratava, assim, nessa última empresa que eu tava, eu dizia assim, não, tu vai trabalhar... eu contratei a Maria pra trabalhar comigo. Eu brincava, eu cheguei ao cúmulo de dizer assim, não, 2 meses tu vai trabalhar no meu modelo. Daqui 2 meses tu vai... eu adorava isso. Tu vai trabalhar nesse modelo, é nessa metodologia, do meu meu jeito. Daqui 2 meses tu vai dizer pra mim, talvez o teu jeito seja até melhor que o meu. Mas aí eu deixava ela trabalhando 2 meses naquele meu método, e depois de 2 meses a gente às vezes... Não, é assim, depois de 2 meses, tu viu que o meu não é o ideal, aí tu legal. vai me ensinar o teu. Legal, Aí tu vai ensinar o meu, mas isso Mas foi geralmente, depois de 2 meses, o funcionário chega e diz, realmente, o teu jeito era melhor. Era melhor, E aí daí não... continua. E isso era pra tudo, era pra fornecedor, era pra tudo, porque as pessoas novas chegam que, o outro é melhor. Tá, tudo bem, não tem problema. Eu concordo que tu deve ter um network absurdo, mas vamos fazer, testa o meu primeiro, porque às vezes é trocar 6 por meia dúzia, tu não Não, tem e isso é às vezes o outro entender que cada empresa tem uma cultura. E se eu tô como líder numa posição que eu cheguei onde eu cheguei, é porque eu aprendi e errei muito. Muito, E eu tô adequada à cultura dessa empresa, então provavelmente eu tenho alguma coisa pra Pra te entregar agregar, aqui que vai te né? agregar. E essa era bem a fala, até pra não parecer soberbo, né? Pra dizer assim, não, trabalha Não é do que eu meu sei jeito, mais mas do que tu. Mas trabalha Mas, do meu cara, jeitinho. eu tô adaptada com a cultura dessa empresa aqui. E eu acho que eu só cheguei nisso, nessa modelagem, depois de sofrer muito. E é isso, de não dar certo e demorar muito. Pensando em minimizar o tempo de treinamento, pra pessoa correr mais rápido comigo. Então, isso tu erra, tu acerta, tu pensa, não, tem que ter um jeito mais simples, né, gente? E essa é a questão. Quando tá muito no automático, justamente, é a hora de parar, reorganizar. Vamos voltar. Peraí, vamos treinar de novo e começar. Volta 2 casinhas. Isso mesmo. Eu sei porque hoje nós estávamos numa conversa com uma vendedora que trabalhou muitos anos na Louis Vuitton e ela mostrou o manual deles. E lá no manual é tão específico que tinha o treinamento dos primeiros 5 dias de cada vendedora. Nossa. O que cada vendedora tinha que aprender nos primeiros 5 dias. Como ela tem que se comportar nos primeiros 5 dias, o que ela pode falar nos primeiros 5 dias. É absurdo, assim. Mas o beabá. Mas aquilo é o treinamento dos primeiros 90 dias dela. Mas tem passo a passo de tudo que ela tem que aprender em 90 dias. Escrito. É o que a gente às vezes, né? Entrega e diz, vai pra casa estudar, minha filha. É o sonho, Decora. né? Que nem ela olhou pra mim, ela pegou o manual, ela olhou pra mim, nem deu tempo de eu falar com a Paula, ela olhou assim, isso vale ouro. E vale mesmo. E vale mesmo. Porque é o que toda empresa gostaria de ter e ninguém para escrever, né? Escrever e dizer pro funcionário. Só começa e vai. E reza pra Deus pra que dê certo. Às vezes a gente não tem nem manual, né? Exatamente. Bom, gente, o papo tá muito bom, mas a gente vai pro nosso break dos patrocinadores, depois a gente volta com a Mariel. A Rock Fuel é combustível para os melhores momentos. Fica situada no início da rua de acesso ao Tabuão. É orgulhosamente a primeira cervejaria da cidade de Rio do Sul. Trata-se de uma fábrica com mais de 15 estilos disponíveis para os clientes, que também é um brew pub com música ao vivo nos finais de semana, além dos serviços de chopp por delivery. Então, gente, acessa @cervejaria Rock Fuel e beba sem moderação. É Rock Fuel, né, gente?
Lojas Presidente, com sede em Presidente Getúlio, hoje o grupo conta com 17 lojas espalhadas pelos municípios do Vale do Itajaí e uma longa história de sucesso no varejo de móveis e eletros. Se você quiser saber as promos da semana, acesse lojaspresidente.com.br. Farmácias Guembala, há mais de 80 anos cuidando de gerações. Possuem 3 farmácias em Rio do Sul, a Matriz e Manipulação, que fica na calçadão Osni José Gonçalves, a dia e noite 24 horas, na rua Carlos Gomes, e a filial na Alameda Aristiliano Ramos. Feirão de estofados você encontra na loja B3N. São 80 opções em estoque de todos os tamanhos e modelos, fixos, retráteis e reclináveis para você aproveitar. São 30 dias em ofertas para você. Sofás a partir de R$ 1.799. Visite e compare, porque aqui nós não perdemos negócio. Vem para cá. B3N, Alameda Aristiliano Ramos, 1376, em frente ao supermercado Imperatriz. Agora que a gente está indo para a finaleira do programa já, com a Mariel aqui, a gente vai fazer um quadro, nosso último quadro, que é o Saia Justa. Então eu vou começar com primeiro um bate-bola aqui contigo. Como que tu resume a tua trajetória até aqui? Muita dedicação. Bom. Já teve algum momento, Mariel, em que tu pensou assim, caramba, talvez eu esteja no caminho errado? Já, muitas vezes, justamente quando a gente tenta aplicar alguma coisa que quem está recebendo não recebe da forma que a gente quer, já pensei várias vezes. Mas daí respira fundo e vamos começar Segue de novo. o barco. Quais são as maiores dificuldades que tu entende num cargo de liderança? A maior dificuldade é essa questão mesmo do entrosamento da equipe, né, de envolver todos, seria mais isso mesmo. Uhum. E quando bate assim, aquele estresse nervoso no horário de expediente, Respiro fundo. Respiro fundo, às vezes vai fazer alguma coisa que tem que fazer fora pra voltar com a cabeça mais plena. Sim. E qual que é o sonho grande da Mariel? O sonho grande da Mariel é aumentar a equipe, conseguirmos cada vez mais locações, mais vendas e alcançar o sonho de todo mundo, né? Entregar esse sonho. Entregar esse sonho. E agora a dica para quem tá ouvindo, como é que faz para ser tão segura de si como tu demonstra para nós e render com produtividade? Eu acho que é gostar do que faz, né? Então eu amo o que eu faço, entendo muito de tudo o que acontece dentro da empresa, é onde a gente fica mais tranquila, nem tanto. Às vezes. E um conselho para quem está iniciando carreira e quer chegar num cargo de gerência, de liderança? Eu acho que tem que demonstrar que realmente tem o interesse, né? Buscar o conhecimento e comunicação, né? Comunicação, demonstrar realmente que quer e se vê que tem alguma coisa que não tá bom, tentar melhorar para poder chegar aonde quer. A minha meta pessoal até o final do ano é? Não posso contar. Se eu contar, não realizo. A gente respeita, mas no ano que vem a gente chama de novo pra contar. Tudo. Daí eu conto. Então, muito obrigada, Mariel. A gente está finalizando o nosso programa. A gente quer te agradecer muito. A gente admira demais o teu trabalho, né? A própria imobiliária, né? Toda a trajetória, uma empresa aí idônea, que tem todo sucesso aí na região. E se tu quiser deixar um recado final pra gente aqui. Agradeço também, né, novamente pelo convite. Gostaria de deixar que, se alguém precisar de qualquer imóvel para locação, para venda, para comprar, para deixar para vender, nos procure, Imobiliária Dalfovo, fica no Centro Comercial. Também trabalhamos com financiamento, temos um negocial da Caixa Econômica na imobiliária, também fazemos toda essa parte de financiamento, o que ajuda bastante, né, a burocracia em questão. E esperamos vocês.
Muito bom. legal, prazer te ter aqui. E ano que vem tu volta pra pra contar, porque a pra gente não contar vai esquecer. Sonho. Tá o sonho. Esse foi mais um As Sócias by Clube da Luluzinho, o maior clube de empresariado feminino. E a gente quer agradecer os nossos patrocinadores excepcionais, as farmácias Gembala, a B3N Colchões, a DataBits, a Casa do Empreendedor, a Ultra Clínica, Lojas Presidente e Hopfil, que garantiu aqui a leveza da rodada. Seja você também uma sócia acessando nosso clube.clubedaluluzinha.com.br. Um beijo e até semana que vem.